Bom, que Jesus possa nos abençoar. Hoje é um tema assim voltado para dentro de cada um de nós, porque eu acho que os temas que convidam ao estudo, ao aprendizado, ao estudo em torno da história humana, são extremamente importantes. Mas, sem dúvida alguma, os temas mais importantes são aqueles que falam a nossa alma, aqueles temas que têm a ver com a nossa relação com as pessoas próximas, principalmente dentro de casa, que é, de fato, aquilo que nós precisamos urgentemente aprender. Não é só aprender a doutrina, não é só conhecer as questões do Livro dos Espíritos, saber tudo sobre a mediunidade, mas é realmente praticar aquilo que a doutrina nos ensina, aquilo que Jesus nos ensina, e esta é a nossa maior dificuldade, sem dúvida alguma. Então, um tema que tenho certeza, todos nós precisamos revisar diuturnamente, que é esse que está aí no quadro, né? Reconcilia-te depressa. Jesus fala, reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e este te entregue ao oficial e sejas encerrado na prisão. Bom, nós podemos interpretar essa frase de Jesus, essa passagem, de três maneiras. A primeira é mais imediata e mais simplista, porque quando Jesus fala em prisão, em oficial, em juiz, a primeira coisa que nós nos lembramos é a justiça humana. Então precisamos nos reconciliar com o adversário. Hoje mesmo, um conhecido lá de Varginha me ligou, porque ele estava com um problema com a justiça humana. Porque o pai dele, quando ainda era encarnado, havia se endividado com uma pessoa, havia feito um contrato de honorários com um advogado, e ele morreu sem quitar o contrato, não pagou. E aí o advogado entrou com uma ação contra os herdeiros, para cobrar aquilo que o pai devia. E os herdeiros estavam muito preocupados, estão preocupados, né? Porque eles podem, inclusive, perder lá no inventário a casa que pertencia ao pai, que aí, no caso, responde pela dívida. Aí, provavelmente, ele vai tentar alguma solução, mas ele estava muito preocupado. E aí, curiosamente, o conselho que eu dei a ele, intuitivamente, foi o conselho de Jesus, para reconciliar com o adversário. O que é? Tentar uma composição, tentar um acordo, algo que seja amigável, porque uma dívida de 10 mil reais, imagina uma pessoa perder uma casa por causa disso, né? Melhor ir lá e entrar num acordo. Olha, não posso pagar 10 mil reais à vista, mas posso pagar em prestações de R$1.000 durante 10 meses, quem sabe? Então tente, e foi isso que eu sugeri a ele. Acredito que é o melhor nessas situações, você sempre tentar um acordo, a reconciliação. Mas muitas pessoas, às vezes, intransigentes, endurecidas, preferem ficar duelando por anos a fio. Eu me recordo de uma pessoa até bem próxima, casado com alguém da minha família. Ele havia comprado um Fiat Marea, que à época valia 16 mil reais. E aí, quando a financeira, porque ele deixou de pagar o Fiat Maré, era um Fiat financiado, deixou de pagar o Fiat Maré, e aí a financeira foi atrás do veículo. Só que aí o veículo havia desaparecido, ninguém sabia onde estava. Aí não tinha mais aquela prisão do depositário infiel, né? Ele não foi preso por causa disso, mas a financeira ficou atrás do veículo, onde está? E acabaram achando que o veículo estava numa fazenda abandonado, completamente destruído. E na hora que a financeira viu o veículo, falou assim, não temos interesse nesse veículo não. Voltaram, mas continuaram cobrando. E a dívida de 16 mil reais, 10 anos depois, adivinha quanto que virou? 200 mil. Aí hoje ele está devendo 200 mil. E está tentando negociar, ver o que pode ser feito.
Então, olha só, quando nós não nos reconciliamos, né? Porque isso tem a ver no caso seria uma conciliação, mas tem a ver também, em muitas situações, com a reconciliação, porque é um convite à pacificação, a não duelar, a não brigar, a não empurrar uma situação que pode ser resolvida de uma maneira às vezes fácil. E muitas vezes, até por uma questão de orgulho, por uma questão de defesa da nossa própria opinião, nós não queremos nos conciliar ou nos reconciliar. Nós preferimos brigar, porque nós queremos ter razão. Não, o juiz vai ter que dar razão a mim. E aí vai perdendo tempo e às vezes dinheiro, como são estes exemplos aí que eu estou dizendo. Então é prejuízo para todo mundo. Às vezes até uma pessoa que não foi errada, mas reconhece, talvez eu esteja errado, quer saber de uma coisa? Você está dizendo que eu devo aí? Então vamos resolver. Talvez uma pessoa se saia melhor do que aquele que fica ali endurecido numa atitude de não conciliação e às vezes até depois de um tempo, pode até ser injustamente. Tem que pagar uma quantia assim exorbitante, como nesses casos, né? Todas essas pessoas que eu citei tiveram em suas mãos a possibilidade de resolver um conflito, mas não quiseram. Mas será que Jesus estava se referindo à justiça dos homens? Também, porque Jesus, quando fala, ele está falando sobre um leque de coisas, está falando sobre muitas coisas. Jesus fala por parábolas, então ele fala para várias situações, de maneira que as falas de Jesus iluminam a todos, iluminam a todas as situações obscuras. Mas Jesus está falando mais do que sobre a justiça humana. Ele está falando sobre as relações dos indivíduos, os conflitos humanos, os conflitos familiares, essas situações que às vezes nem esbarram na justiça dos homens, mas que às vezes perduram por anos a fio e até por reencarnações. E são conflitos, às vezes, que se demoram e as pessoas não conseguem pacificar o próprio íntimo. Acho que isso que é o pior, né? É pacificar o próprio íntimo, aceitar aquilo que eles têm dificuldade. E, às vezes, conflitos que passam de uma encarnação para outra e que continuam após a desencarnação no mundo espiritual. Eu me recordo de um exemplo de uma obra espírita em que um indivíduo tinha um terrível obsessor. Aí foram investigar a causa. Qual a causa daquela obsessão? Numa encarnação anterior, o suposto obsessor, suposto porque a gente nunca sabe quem é o obsessor, né? Se é o que está desse lado ou do outro. Porque às vezes o que está no plano espiritual quer sossego, mas nós ficamos atraindo, né? E aí ele fica perto da gente, mas não é que ele queira. E o suposto obsessor havia sido assassinado pelo obsidiado que estava encarnado. E o perseguia de maneira tenaz em sua residência, nas suas afeições, no seu ambiente de trabalho. É claro que nós não podemos colocar a culpa pelas nossas dificuldades nos obsessores, porque nós somos os responsáveis até pelo processo obsessivo. Nós atraímos, nós permitimos. É como se nós tivéssemos uma tomada mental que o obsessor vai lá e aciona diante de uma dívida, diante de uma sintonia qualquer. Mas o obsidiado também é responsável pelo processo obsessivo. E em razão desse assassinato, aquela tomada estava aberta para que o obsessor pudesse acioná-la. Mas ainda bem que a justiça divina tem mecanismos assim muito acertados para resolver esse tipo de situação. O que vocês acham que aconteceu no caso? Será que o obsessor foi levado numa reunião mediúnica? Às vezes acontece. Ocorre o processo ali da doutrinação, às vezes um processo demorado, mas no caso foi a própria vida que resolveu a situação. Aquele obsidiado, a esposa dele engravidou. E quando nasceu o bebê, os espíritos eles têm a facilidade, a capacidade de enxergar por trás das nossas aparências. Porque um espírito, quando nos olha, não está olhando a Vânia dessa encarnação. Às vezes ele pode estar olhando a Vânia
a fisionomia que ela tem hoje, mas ele se recorda de quem a Vânia foi. É assim que acontece, né? E quando o suposto obsessor olhou aquela criança que estava no colo do pai, adivinha quem que ele verificou ali? A presença divina de quem? Do próprio filho dele numa outra existência. Olha como é que essa situação de nós estarmos inseridos numa grande família universal permite os processos de reajuste. Porque você pode até não gostar de alguém. Agora, como é que você vai querer se vingar de alguém que é um benfeitor de alguém que é muito caro ao seu coração? Tem como? Então, o fato de estar numa família universal favorece esse tipo de arranjo. Então, a pessoa pode não gostar do cunhado. Ah, mas como ele gosta da irmã, então ele aceita o cunhado. Não é assim? A pessoa pode não gostar da sogra. Mas como ele gosta da esposa e quer continuar casado com ela, então ele aceita a sogra. Não é assim que acontece? Então assim se dá. E a gente vai se ajeitando, vai aprendendo a respeitar o outro. Se não ama, pelo menos respeita. E vai convivendo até aprendendo a amar. É assim que acontece nas relações humanas. E quando aquele obsessor olhou aquele bebezinho e viu seu próprio filho, ele não pôde mais continuar o processo de vingança. Sabe quando fica paralisado? Não consegue mais. E com o passar do tempo, conta a história que aquele obsessor se transformou no maior guardião daquele lar. Porque ele ficava ali como um guardião e ali não entrava nenhum espírito maligno, nenhuma influência malfazeja, porque ali dentro estava, acima de tudo, o seu filho, que era filho agora do seu adversário, mas era filho dele também. Então olha como é que essa situação de estarmos numa família, e talvez ele mesmo fosse reencarnar, aí já é especulação minha, porque a história não conta isso, talvez ele mesmo fosse reencarnar como neto do seu adversário, já pensou? Né? Como filho do seu antigo filho, para que pudessem ali se reajustar, se rearranjar perante as leis divinas. Assim que a lei divina faz conosco. Mas existem espíritos já amadurecidos, que não precisam destes processos, às vezes difíceis, né? São espíritos que já aprenderam a perdoar, já aprenderam a amar e se reconciliam com a maior facilidade. Dizem que Mahatma Gandhi, que foi citado pelo Espírito Emmanuel na obra Caminho da Luz, como o espírito mais elevado que estava encarnado no planeta Terra naquele momento. Quando Gandhi estava no planeta Terra, Emmanuel disse, o espírito mais elevado hoje encarnado no planeta é o Mahatma Gandhi. Não era nem o Chico, hein? Era o Gandhi. Então, reparem o tamanho, né, a envergadura espiritual do Gandhi. E conta que uma vez, Gandhi estava conversando amistosamente com o adversário. Aí perguntaram, mas como que você consegue? Como que você consegue conversar com aquela criatura como se nada tivesse acontecido? Depois de tudo aquilo que ele fez. Aí Gandhi teria respondido, não, o segredo é que eu jamais me senti ofendido. Então, esse talvez seja um recado para nós na noite de hoje, dos mais importantes. Não se sentir ofendido. Por que é que nós nos ofendemos em algumas situações e em outras não? E qual que é a receita para não se sentir ofendido? Para não ficar passando recibo, né? Alguém faz uma brincadeirinha sem graça? Ah, por que essa pessoa está me provocando? Aí você vai tirar satisfação, mas não fiz brincadeira com você. O que é isso? Você está viajando? Que negócio é esse? Não falei nada para você. E às vezes é isso mesmo, né? Quantas vezes nós fazemos interpretações erradas sobre os comentários alheios? Agora, já viram pessoas que às vezes nem ligam? Ah, se foi para mim também, não estou nem aí. Já viram? Olha só, a gente talvez tenha que aprender com essas pessoas, né? A não se importar tanto. Porque se foi uma provocação que a pessoa fez, por que eu vou ficar preocupado com isso? Não é verdade? Porque a pessoa que faz provocações gratuitamente, pergunto, merece ser levada a sério? Uma pessoa que sai de casa, que ela podia estar ali numa boa com a família, assistindo a um filme,
na Netflix, assistindo ao seu futebol, o que ela quisesse. Ela sai de casa para ir a um lugar para fazer provocação. Essa pessoa merece crédito? Não. Então deixa para lá, né? Agora, se foi uma coisa casual, se não foi intencional, por que também eu vou me preocupar? Não é verdade? Então nós precisamos, e eu falo para mim também isso, precisamos amadurecer de maneira que não nos importemos com essas ocorrências, às vezes, circunstanciais e de pequena importância. Porque se a pessoa teve intenção de magoar, de denegrir, de infelicitar, infeliz é ela, né? Mas nós não precisamos ficar passando recibo para essas pessoas, para esses comentários, digamos assim. Nem trato aqui de pessoas, mas de situações, né? Porque não devemos julgar pessoas, não sabemos o que está por trás, mas devemos analisar situações. Por que ficar passando recibo, né? A gente precisa ser mais maduro, aprender a não se magoar por pouca coisa. E aí nós perguntamos, então, mas tudo bem. Se isso acontece, por que nós temos essa dificuldade de nos reconciliar, de perdoar? Né? Por que nós passamos tanto recibo? Façamos aqui algumas análises breves. Não temos aqui condições de preencher todo o assunto. Inclusive, se quiserem, podem também compartilhar alguma experiência ou fazer algum comentário sobre alguma dificuldade particular, porque isso poderá esclarecer a todos nós. Agora, muitas vezes, diz o Richard Simonetti, que foi um importante escritor do movimento espírita brasileiro, que o problema está na nossa falta de educação. Porque às vezes a gente pergunta assim, por que será que numa determinada família tem tanta desavença, tem tanta provocação, tem tanto xingamento, tanta gritaria? Já viram gente assim? Aqui em Eloy Mendes não tem não, né? Mas lá em Varginha tem lar que eu frequento, mas um quer falar mais alto que o outro. Parece que o tom de voz já é alto, lá na própria casa. Aquelas casas grandes, a pessoa não consegue falar baixo. Porque se ela vai chamar alguém que está lá do outro cômodo, Vânia, já grita, né? Porque não consegue. E isso aí já vai o quê? Já vai gerando um tom de voz mais elevado e parece que as pessoas começam a falar só gritado. Conhece gente assim? Tem vizinho assim? É só do outro lado do muro. Na nossa casa não tem não, né? Mas do outro lado do muro às vezes tem. Vizinho que grita, aquela gritaria, aquele berreiro, aquela brigaiada. Né? Que problemática. E a gente pergunta, o que será que essas pessoas têm? Aí a gente começa a frequentar o centro espírita, a gente fala, são karmas de vidas passadas, processos de reajuste. Não é isso que a gente faz? A gente fala isso. Mas, na maioria das vezes, o Simonetti vai dizer que não é isso. Sabe o que é isso? Falta de educação mesmo. Então, gosta de gritar, gosta de berrar, gosta de espernear, de um só falar alto com o outro, só xinga palavrão, quando vai chamar, chama por palavrão. O que é isso? É karma ou é falta de educação? Falta de educação porque uma pessoa educada sabe até tratar o adversário de uma maneira elegante, não é assim? A gente pode não gostar de alguém. Eu reconheço que fulano é meu adversário porque, não é por nada não, mas eu não confio naquela pessoa, vamos dizer assim. Então, de certa maneira, ele é meu adversário, porque eu não tenho confiança. Como é que ele vai ser meu amigo? Não vou levar para dentro da minha casa, não é meu amigo. Não pode compartilhar da minha intimidade, eu não tenho confiança nele. Então, é meu adversário. Mas eu posso tratá-lo de maneira elegante, cortês, educada, né? Vou ser falso por isso? Não vou ser falso. Não é falsidade. Tratar de maneira educada, não quer dizer que eu vou ser falso. Eu vou ser falso se eu ficar abraçando, falando, você é uma pessoa extraordinária e aquilo lá for uma rasgação de seda, mas todo mundo está vendo que aquilo é uma falsidade, porque eu estou dizendo coisas que não estou sentindo, né? Mas sempre podemos também transformar o adversário num amigo.
Então, se eu for uma pessoa bem intencionada, olha, eu não confio nessa pessoa, mas as portas estão abertas, não estou fechando as portas para ninguém. Porque se nem Deus, que é o Criador do universo, fecha as portas para um de seus filhos, quem sou eu para fechar? Então a porta está aberta para todos, né? Todos têm salvação, todos serão espíritos puros, né? Não estamos aqui dizendo que aquela pessoa não tem jeito, todo mundo tem jeito, todo mundo vai ser feliz, todo mundo vai ser maravilhoso, todo mundo vai se ajustar. Mas no momento atual, não consigo confiar naquela pessoa, o que não significa que eu não vá ser cortês e educado, né? Então, um dos problemas, às vezes, da nossa dificuldade em nos reconciliar, às vezes está numa certa má vontade, né? Numa falta de educação mesmo, numa maneira de tratar o outro meio ranzinza, com má vontade. Isso prejudica muito as relações humanas. Uma outra questão que às vezes acontece é que nós habitualmente esperamos muito do outro. E às vezes nós assim, nos iludimos com relação às pessoas e passamos a esperar do outro aquilo que ele não pode dar. Não acontece isso? Eu me lembro, eu tinha o meu irmão, eu tinha 40 anos, e meu irmão tinha 20. Eu tive um irmão temporãozinho, né? Aí eu queria que ele fosse muito estudioso. Tudo que eu não fui, eu queria que ele fosse, né? Não, você vai ler esse livro, aí dava livro para ele. E o menino, mas não gostava nada de leitura. Nunca gostou de leitura. Não gostava de estudar. E aí no dia da prova, não, você vai estudar comigo, você vai tirar nota boa. Aí minha mãe e meu pai ficavam assim, só abanando a cabeça, porque na minha visão eram protetores, super protetores. Ou seja, queria deixar o menino fazer o que quisesse. E eu queria ser mais rigoroso para que ele aprendesse. Bom, quem está certo e quem está errado, não vem ao caso, não importa. Porque talvez eu estivesse errado, mas na verdade eu estava errado mesmo que eu não era pai dele, né? Se os próprios pais não queriam que ele estudasse tanto, quem sou eu para querer obrigar o menino a estudar muito? Deixa ele ser o que ele quer ser, né? E aí um dia meu pai falou, olha, não insiste não. Nunca ele vai ser letrado, meu pai falou, nunca vai ser letrado. Mas ele que não nos ouça, né? Mas assim, hoje, ele demorou, ele se formou já e tudo, mas hoje ele fala, mas eu devia ter estudado. Ele fala assim, se arrepende, mas nunca foi muito estudioso, assim. E os pais até, eu acho que até um carinho que os pais costumam ter com o temporão, não acontece isso? Temporão? Parece que é meio avô, né? E eu talvez quisesse empregar no menino um rigor que o meu pai empregou comigo, porque eu era o primeiro filho, então talvez o meu pai tenha sido mais rigoroso comigo. E aí, não, tem que tratar esse menino na base da chibata. Aí o meu pai já estava com o coração mais amolecido. Não, deixa ele. Aí, talvez ele seja até mais tranquilo, mais feliz. Eu acho que é mesmo, é uma pessoa mais assim, mais bem ajustada até, talvez seja isso. Talvez seja o caminho dele, né? E os pais, de certa maneira, talvez até saibam, né, o caminho dos seus filhos, né? Hoje ela é uma pessoa muito, muito feliz, muito, muito tranquila, muito saudável, né? Então, isso é o mais importante na existência, né? Não é se tornar uma pessoa que estuda e que aprende. Então, mas qual que é o equívoco nosso? É esperar de uma pessoa, às vezes, aquilo que ele não pode nos oferecer. Isso acontece nas relações humanas, né? A gente espera de alguém que não estuda tanto que ele estude, que ele leia um tanto de livro. Como é que vai fazer isso? Às vezes o espírito não está preparado para aquilo. Eu me lembro, meu filho, isso se repetiu. Talvez eu que tenha que fazer um tratamento, né? Se repetiu, porque depois eu tive um filho, estou lembrando aqui, que meu filho nasceu tinha uns 4 anos de idade, eu falei, você vai fazer conservatório. Aí ele disse, você quer fazer? Quero. Então você vai fazer, vai aprender a tocar piano.
Quer tocar piano ou violão? Ah, eu quero piano. Aí começou aí. Bom, eu não obriguei ninguém, concorda? Aí começou aí, mas ia bem devagar, não queria acordar, aquele negócio meio mole, não queria saber. Às vezes a gente quer que alguém toque piano, a pessoa não consegue nem ver dentadura na frente dela. Imagina piano. E por fim o menino foi desanimando, já não queria mais ir. E a mãe falando, deixa o menino, tá muito cedo, muito frio, deixa o menino descansar. Adivinha o que aconteceu? Largou mão, né? Largou mão do piano. Não foi mais. Mas tá bom, mas por que você vai querer esperar do outro? Ele não tem talento para ser músico. Por que você vai esperar do outro que seja? Mas eu queria, na verdade, incentivar o desenvolvimento de habilidades. Nisso eu não estou errado, né? Habilidade. Vamos ver o que esse menino tem de habilidade. Ah, vamos experimentar música. Ah, não tem. Não tem jeito. Então vamos tentar outra coisa. Né? Eu acho que como pai eu agi de maneira acertada, mas não tinha jeito. Mas às vezes a gente quer esperar muito do outro. E isso acontece nas relações humanas também. Uma pessoa, imagina, você é um empreendedor, tem lá o seu negócio. Aí uma pessoa teve um emprego e você ficou sabendo que no antigo emprego ela furtou, mas você deu emprego para ela mesmo assim. Aí você vai, não, ela não vai furtar, né? Você imagina. Ou então uma pessoa, você vai emprestar dinheiro para a pessoa, pediu 5 mil emprestado para você. E aí a pessoa fala assim, olha, você não sabia não? Aquele fulano lá pede dinheiro emprestado, não paga ninguém. Ah não, mas eu vou emprestar, vamos ver se ele vai pagar. Hã? Perde o amigo, porque a pessoa tem o hábito de pegar emprestado e não pagar. Não é porque ela talvez não queira pagar, faça isso proposital, é que talvez seja meio descontrolada nas finanças. Vamos enxergar com bons olhos, né? Sem tentar enxergar a maldade em tudo, né? Talvez não seja maldade, talvez seja realmente uma pessoa com hábitos descontrolados de consumo, e aí ela pede, acha que vai conseguir, não consegue, né? Mas como é que você vai esperar do outro algo que ele não tem condições de dar a você? Conta-se que certa vez uma rã estava prestes a atravessar um lago, e aí se aproximou um escorpião e disse, ô senhora rã, você poderia me dar uma carona até o outro lado? E a rã disse, ah, não, de maneira alguma, escorpião, não. O escorpião, mas eu sou tão levinho, o que custa para você? Você nada tão bem, eu só vou subir em cima de você e você me leva até o outro lado. Aí a rã, não, escorpião, não vai ser legal isso. Mas por quê? Qual que é o seu receio? Tanto insistiu o escorpião, que a rã então disse, olha, escorpião, eu posso até te levar até o outro lado do lago, mas você vai ter que me prometer uma coisa. O que é? Você vai me prometer que em nenhum momento você vai me picar, tudo bem? E o escorpião, tudo bem. E aí, então, sobe aí. O escorpião subiu na rã para atravessar o lago. O que aconteceu no meio da travessia? O escorpião foi lá e picou. E aí o que aconteceu? A rã afundou, envenenada, e o escorpião morreu afogado. Moral da história, nunca espere do outro aquilo que ele não tem condições de oferecer. Que é o que muitas vezes a gente faz, né? Ficar esperando, mas a pessoa não tem condição de oferecer aquilo. Mas por que você está querendo que a pessoa faça aquilo? Se ela não tem condição, não aprendeu. O que mais pode acontecer nos conflitos das relações humanas? Querem colaborar com alguma coisa? No trânsito. Ah, no trânsito. No trânsito é complicado, né? Porque o trânsito, às vezes, é aquilo que já dissemos aqui, talvez seja falta de educação, na maioria das vezes. Porque a educação, ela é um processo complexo. Primeiro, ela tem a ver com as palavras que nós proferimos, às vezes as tensões que queremos descarregar, e vamos fazer isso no trânsito. Né, porque ali é uma situação de certa maneira cômoda, né, porque a gente pode xingar e sair correndo, né, e a pessoa
talvez não vá correr atrás da gente, né? Alguns correm, mas a maioria não vai sair atrás da gente, então pronto, você vai ali. Então falta de educação muitas vezes, né? Mas por que não implantar novos hábitos? Ao invés de xingar, por exemplo, você vai cruzar uma rua. Outro dia aconteceu isso. Aí o motoqueiro veio, a preferencial era do carro, mas aí o motoqueiro veio e passou assim, tentou frear. Se o carro continuasse, ia bater no motoqueiro. Aí xingar, o motoqueiro só fez assim, ó. Desculpa, mas às vezes a culpa é do carro, tá? Pode ser do carro, do motoqueiro. O motoqueiro só fez assim, a pessoa já reconheceu que ela errou, né? E que por erro dela quase aconteceu um acidente. Para que xingar? Já sabe que está errado. Não precisa ficar xingando. Então, me desculpe, tá tudo bem, cada um segue o seu caminho. Agora, muitas vezes, na nossa má educação, a gente quer xingar. Não, tem que aprender. Ou buzinar, né? Buzina para ele ouvir esse barulho, né? Mas está aumentando a poluição ambiental, né? Poluição sonora. Para que isso? Um desagrado, uma coisa desnecessária, né? Ficar buzinando para importunar o outro. É como se isso fosse corrigir os problemas. E não vai corrigir. Aí é um mal educado daqui, outro dali, e às vezes até uma morte surge depois de uma discussão no trânsito. Como acontecem tantas mortes, homicídios, por causa de problemas no trânsito, né? Então é uma questão de correção, né, dos nossos hábitos. E isso vai muito além das palavras que nós proferimos. Tem a ver com os hábitos também de sair de casa, né? Quando nós vamos a um compromisso, como que nós saímos de casa? Esbaforidos 5 minutos antes de começar, né? Aí a gente quer que o mundo pare para que a gente possa chegar naquele lugar. Que não tenha farol vermelho, né? Que não tenha ninguém na nossa frente. Aquela pessoa que você quer andar a 80 por hora, mas ela está a 20 na sua frente, né? Aí você fala, meu Deus do céu, me segura. Hã? Mas aí... isso acontece. Mas aí o que você vai fazer? Sair atropelando todo mundo, né? Passando por cima dos outros, fazendo uma ultrapassagem ali num lugar proibido, tem faixa contínua, você vai ultrapassar para você chegar. Porque às vezes a gente acha que o mundo tem que parar para a gente chegar onde a gente precisa, né? Como se estivesse o tempo todo indo para um hospital, com alguém num quadro de urgência dentro do carro. Nós não podemos viver dessa maneira, né? Até para a nossa própria saúde emocional, mental. É bom que estejamos melhores, né? Que não estejamos tão estressados o tempo todo, né? Então é uma questão de educação e muitos conflitos surgem por meio disso. Às vezes, uma comparação que nos desagrada, alguém fala, você parece com fulano de tal. Só isso já é o bastante para a gente se sentir menosprezado, como se aquela pessoa que for objeto da comparação não fosse digna do nosso respeito, né? Às vezes acontece isso. Bom, citamos aqui alguns exemplos, mas alguns podem perguntar, será então que nós devemos nos tornar pessoas da paz, pessoas que não se incomodam com nada, pessoas que não respondem a nenhum tipo de crítica, sem nenhum tipo de agressividade? Né? Será que é isso a proposta? Nós devemos ser da paz, sem dúvida alguma. Devemos nos reconciliar, devemos procurar construir pontes com os outros, estar bem interiormente, mas isso implica em ser pessoas passivas? Bom, já que eu trouxe uma fábula, vou trazer outra, né? Contam que uma serpente, ela ficava num caminho, e sempre que alguém passava por ali, ela avançava, atacava, mordia todo mundo, picava todo mundo. E, certa vez, apareceu um monge ali naquela estrada e resolveu converter a serpente. E disse a ela, olha, mas por que você ataca tanto as pessoas? Por que você não age de maneira melhor? Né?
e deu ali um sermão na serpente, e depois de um tempo, o monge foi embora e voltou. E aí, quando ele voltou, a serpente estava transformada, só que ela estava totalmente ferida. E o monge perguntou então à serpente: o que foi que aconteceu com você? E a serpente respondeu: eu só fiz aquilo que você recomendou. Então, as pessoas jogam pedra em mim, me chutam. E antes eu atacava, e agora eu não ataco mais. E aí então o monge disse: olha, eu disse para você ser mansa, ser pacífica, mas jamais disse que você não deveria, por vezes, emitir os seus silvos e mostrar os seus dentes para expulsar os maus. Para expulsar os maus. Então, diante dos maus, e o nosso mundo ainda tem maldade, né? Nós não podemos ser pessoas submissas, né? Pessoas que colocam todo mundo dentro de casa, né? Outro dia, ouvindo uma live lá do Herculano Pires, foi perguntado, já faz uns 50 anos essa live, tinha uma pessoa que queria ser como os primeiros cristãos lá do livro Paulo e Estevão. Tinha uma pessoa morando na rua que dormia dentro de uma manilha. E ele perguntou: será que eu não poderia trazer essa pessoa para dentro da minha casa para morar aqui? Porque é uma caridade. E o Herculano Pires: não, você não sabe quem é essa pessoa. Você não sabe quais as intenções dela. Conforme diz o Espírito André Luiz, na obra Conduta Espírita, a caridade não deve dispensar a prudência. Então nós não podemos ser imprudentes, né? Colocar uma pessoa ali dentro da nossa casa que a gente nem conhece. Isso é imprudente. Então, assustar os maus, ter discernimento, sem dúvida alguma, né? Não podemos abrir mão disso. Então não confundamos conciliação, pacificação com ser uma pessoa submissa, uma pessoa passiva, uma pessoa que aceita tudo, que façam com ela tudo que queiram. Não é isso. Não é este o recado do Evangelho para nós. Mas não podemos usar isso como escudo para não aprender aquilo que nós mais precisamos, que é o quê? Aquilo que Jesus nos ensinou. Amai-vos uns aos outros, né? Como eu vos amei. Por fim, essa questão da reconciliação, ela tem ainda um outro sentido, que talvez seja o mais importante. Porque será que Jesus, quando fala reconcilia-te depressa com o teu adversário, será que ele está dizendo, olha, reconcilia-te lá com o Pedrinho, porque aquele dia você proferiu uma palavra inoportuna, ou porque você não gosta dele, reconcilia-te com ele? Será que é só isso que Jesus está dizendo? Eu acho que é mais além. Porque eu posso me reconciliar com o Pedrinho e dali a pouco estar brigado com o Paulo, não posso? Isso não acontece? Por que às vezes a gente se magoa com alguém e de repente a gente consegue perdoar e depois de um tempo a gente se magoa com outra pessoa? Só que a situação que motivou aquela mágoa foi a mesma do passado. Não acontece isso? Experiências repetitivas. Por que isso acontece? Porque muitas vezes o problema não está no Paulo, no Pedro, no João. O problema está onde? Está na gente. Então a gente precisa se reconciliar, na verdade, com o quê? Que é mais importante? Com a gente mesmo. Mas o que tem dentro da gente? São as questões íntimas de cada um de nós que motivam os conflitos. Então eu briguei com o Pedro, lá no passado. Mas por que eu briguei com o Pedro? Porque eu tinha ciúme da minha namorada e o Pedro me ameaçava. Mas aí eu percebia, o Pedro é um cara bacana. Ele não era ameaça a mim. Ele era só uma pessoa amigável. Não tem mais nada com o Pedro, não. Até porque o Pedro já mudou de cidade, já se casou, então não é mais ameaça. Ele não queria roubar minha namorada, eu que era ciumento. Mas agora eu tenho ciúme
do Paulo, porque tenho ciúme. E sou obrigado com o Paulo porque sou ciumento. Eu tenho que me reconciliar com quem? Com Pedro, com Paulo ou com o meu ciúme, né? Porque enquanto eu for ciumento, eu vou encontrar inimigos onde eu for. Não é assim? Eu vou numa festa, opa, estão olhando para minha namorada, estão sorrindo, cumprimentando, mas eu acho que está todo mundo olhando. Mas, na verdade, é o quê? Ciúme. Não é isso? Eu que sou ciumento. Então eu vou encontrar adversário aonde? Em tudo quanto é lugar. Aí a namorada está trabalhando. Quem que trabalha lá com você? Acho bom você mudar de emprego, hein? Né? Aí, aquele teu vizinho é esquisito. Olha de um jeito diferente. Imagina, ele só me cumprimentou. Aí eu vou encontrar muito inimigo, porque o problema está com quem? Está comigo, né? Ou está com a namorada. Às vezes está com a namorada. Às vezes tem que mudar de namorada. Mas normalmente é com a gente. O problema não é a namorada, o problema é a gente. Né? Começa a olhar muita coisa, começa a observar coisa que às vezes não existe, porque o ciúme doentio provoca esse tipo de situação. A pessoa vai encontrar muito adversário. O que mais pode ser? A inveja, né? Inveja. Eu não gosto, a mulher não gosta daquela amiga é muito snob. Sempre que ela viaja tem que postar no Instagram, tudo quanto é lugar que ela for. Esse hotel, metida, né? Hoje as pessoas postam muito mesmo, né? Parece que as pessoas querem mais mostrar para o outro do que desfrutar do passeio, não é assim? Então eles vão para um hotel muito bom, mas não basta estar no hotel. Chegaram, não, precisamos tirar uma foto, não é não? Você vai num restaurante, para tudo. Antes de comer, vamos tirar uma foto e postar no Instagram. Para todo mundo ver que você está comendo lá um camarão na moranga, sei lá, alguma coisa. Tem que tirar a foto. A comida até esfria. Porque tem que tirar foto. E se tiver um vinho, tem que mostrar o rótulo na foto, né? Para todo mundo saber qual que é a marca do vinho que você está tomando. E se for cerveja, tem que mostrar o rótulo para mostrar se está tomando uma Heineken, uma Stella, ou uma cerveja mais cara ainda, porque isso confere uma espécie de status. Bom, isso é... Vocês acham isso legal, a pessoa fazer isso? Nenhuma crítica, né? Mas se eu não for uma pessoa invejosa, vai ser mais fácil eu lidar com isso, não vai? Porque eu vou olhar, deixa a pessoa aí, deixa. Eu vou falar assim, nossa, a pessoa ela não tinha onde cair morto. Agora ela tem um emprego bom, consegue comprar essa cerveja. Por isso que ela está rindo à toa, está querendo mostrar para todo mundo, está tudo bem. Eu compreendo e pronto. Agora, se eu ficar implicado com isso, aí vai ser ruim para mim, concorda comigo? Pode ser que o problema seja inveja, né? Inveja da minha parte. E eu tenho que olhar isso aí e para mim está tudo bem. Não tem que me importar com isso. Porque a vida é do outro, não é? Por que eu vou ficar implicando com a vida do outro? Isso não diz respeito a mim. Igual outro dia estava num grupo de debate, até na casa espírita. A pessoa não está aqui, eu posso falar, né? Nem vai saber que eu contei. Mas achei engraçado, a pessoa falou assim, não, porque a pessoa que trabalha lá comigo, ela troca de roupa 3 vezes por dia, gosta de se produzir, 3 vezes por dia ela troca de roupa, está sempre produzida, preocupada com a imagem. Aí eu fiquei pensando, mas puxa vida, o que a pessoa tem a ver com isso? Não é verdade? Por que isso feriu tanto ele, né, a ponto de... É engraçado, ele é professor de uma universidade, defende movimento LGBT, gays, pessoas diferentes, respeito à diversidade, né? Então tá lá, levantando bandeira e respeitando a diversidade. Mas quando é uma pessoa do convívio dele, só porque troca de roupa 3 vezes por dia, ele acha ruim. Não tem alguma coisa errada?
É estranho isso, né? Porque é uma pessoa tão respeitosa, levantando bandeiras em prol da diversidade, mas não consegue aceitar uma simples situação de ser uma pessoa vaidosa que gosta de andar bem vestida e usa muitas roupas, como se isso tivesse a ver com a vida dele. É curioso, né? Como é que às vezes a gente pega a pessoa no pulo, né? É engraçado. Então, não estou dizendo que é inveja, mas tem alguma coisa aí a ser analisada. Eu não sei o que é. Mas é um inimigo oculto, concorda? Que precisa ser trabalhado. Eu acho que o problema é mais dele que está incomodado do que da pessoa que fica trocando de roupa. Porque isso aí é problema dela. E talvez ela diga assim, você sabe por que eu troco de roupa? Até falei isso lá na discussão. Eu troco de roupa porque eu tenho depressão. Estou tentando valorizar minha autoestima. Eu não me sinto bem. Eu tenho um problema psiquiátrico, até eu me trato. A minha autoestima se sente melhor dessa maneira. Então por isso que eu estou trocando de roupa. Eu me sinto melhor assim. Eu não consigo ficar sem tomar banho, então eu tomo banho mesmo 3 vezes por dia. Sou descendente de indígena, os índios tomavam muito banho. E pronto, ela pode se justificar. E o que a pessoa tem a ver com isso? Nada. Então, às vezes, o problema está com a gente, não está com o outro. Nos relacionamentos. Vamos falar de relacionamento, de namorado. Às vezes a pessoa tem um relacionamento ruim. E sempre tem um relacionamento ruim. Mas porque ela não consegue lidar consigo mesma. Tem medo de ficar sozinha, né? Quer sempre ter alguém do lado. Quer sempre, às vezes, controlar alguém. Pessoas controladoras, às vezes são abusivas, sofrem muito. Esse é um problema também a ser trabalhado. Às vezes é um inimigo. É o controle, tentativa de controlar. Essa pessoa que tinha uma baixa estima, também é um inimigo. Precisamos descobrir qual é o nosso inimigo interno e trabalhá-lo, porque aí vai ficar mais fácil. Agora leiamos a passagem de Jesus. Reconcilia-te depressa com o teu adversário. Vou voltar ao exemplo lá do ciumento. O adversário é o ciúme. Se eu me reconciliar com esse inimigo, que é o meu ciúme, olha como vai ficar mais fácil. Enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, e este te entregue ao oficial, e sejas encerrado na prisão. Que prisão é essa? A prisão do ciumento, né? De ficar querendo controlar o outro. O objeto do seu ciúme. Né? Então essa é a nossa prisão. É a prisão que nós criamos dentro de nós. Jesus não quis dizer, você vai para um umbral se você não perdoar. Não é isso. É a prisão que a gente já cria aqui mesmo na Terra. A gente deve resolver esta adversidade, esse inimigo que a gente tem dentro de nós, para que a gente possa ser livre dessa prisão. Ser livre quando? Aqui. Na vida. Não é no reino dos céus. Porque vai viver no reino dos céus, vai viver bem, vai viver em plenitude, quem tiver resolvido isso dentro de si mesmo, né? Essa é a nossa tarefa. Descobrir o nosso inimigo oculto, nosso inimigo íntimo, e nos reconciliarmos com ele. Qual será o nosso inimigo? Preguiça, inveja, ciúme. Será que somos pessoas controladoras? Um pouquinho de cada, né? Precisamos resolver isso, né? Então, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado aí pela oportunidade e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.